Bom, shalom, olá amigos. É um prazer, com prazer que eu estou aqui para mais um vídeo, né? Esse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre outro tema bem polêmico, tá? Que que hoje assim no mundo moderno, né? Esse problema ele vem assolando a modernidade e também assim como era também no passado, ou seja, hoje somente a coisa atinge uma cara mais moderna, mas é a mesma coisa do passado e nós vamos identificar pontos na Torá onde nós vamos conseguir, né, vamos conseguir identificar isso, que é o ateísmo, tá bom? Então, assim, muitas pessoas, tá? Que eu digo hoje, assim, cerca de 13% de pessoas atualmente na humanidade são ateus, tá? E assim, esse número vai variar assim, em alguns países mais, outros países menos, né? Mas o ateísmo, assim, ele tem, né, tem uma parcela importante, né? Claro que 10% da humanidade é uma parcela não tão significativa, mas tem a sua importância, né? E é no ateísmo que nós encontramos os argumentos, vamos dizer assim, as colocações mais contundentes contra Deus, contra a história judaica, contra a espiritualidade, contra tudo, tá bom? Então, hoje eu quero colocar o assunto é a emanação chamada, a quarta emanação chamada eliminar, eliminando pensamentos negativos, tá bom? Ó, para a gente poder eliminar pensamentos negativos, nós precisamos ter um bom conhecimento da Torá, um bom conhecimento do corpo, né, do corpo filosófico hebraico, né, um bom conhecimento do Tanar, um bom conhecimento do Talmud, um bom conhecimento de literatura expressiva para poder eliminar esse tipo de coisa. Por quê? Porque o ateísmo ele nasce da ignorância humana com relação a Deus, com relação a com relação a toda a história do monoteísmo na Terra e tal, e da ignorância disso, do fruto da ignorância disso, nasce o pensamento negativo. Quando o homem começa a pensar negativamente, e isto é o ateísmo, tá bom? Não precisa nem dizer que a negatividade ela vem do fato de negar alguma coisa, né? Então, assim, aí é que começa a negatividade, tá? As palavras estão ligadas, né? Quando nós começamos a negar que Deus pode fazer isso, que Deus pode fazer aquilo, né? A nossa emuná, a nossa fé começa a sumir, né? E então, nós nos tornamos pessoas que negamos as possibilidades de Deus, tá bom? Então, assim, e Deus, né? Deus é vou usar essa palavra, tá? É uma consciência inteligente e ele só encontra caminho, né? Ele só encontra caminho nas consciências que liberam espaço, ou seja, liberam espaço para que haja realmente uma ação de Deus ali, né? Exemplo, quando Israel está atravessando, né, o Mar Vermelho, né, somente quando alguém avança para dentro da água, somente assim é que Deus pode trabalhar e fazer com que o mar fosse aberto. Ou seja, essa é uma demonstração de que as pessoas que avançaram para dentro do mar, elas romperam aquele
aquele ateísmo da negação, ou seja, tipo assim, Deus não pode fazer nada. Então, se Deus não pode fazer nada, nós não precisamos entrar para lugar nenhum, nós não precisamos ir nem para a direita, nem para a esquerda, e nem para frente, e nem voltar para trás. Por quê? Porque Deus não pode fazer nada. E se Deus não pode fazer nada, a pessoa vai ficar o quê? Estagnada. Tá? Isso é o ateísmo, isso é o pensamento negativo, isso é o que o pensamento negativo faz. Tá bom? Existe formas da gente abordar o ateísmo e de olhar o ateísmo, tá? Dentro da própria história judaica. Tá? Assim, um exemplo clássico de ateísmo foi Faraó Ramsés. Tá? Faraó Ramsés ele chegou ao ponto de perguntar assim, olha, quem é Deus para que eu ouça? Tá bom? Isso você vai encontrar na Torá, essa pergunta de Ramsés, né? Ele pergunta claramente para Moisés, quem é Deus para que eu ouça? Tá bom? Então, assim, essa é uma atitude de negatividade, uma atitude de negação, né? Então, assim, quando o ser humano nega a Deus, nega que Deus pode realmente fazer alguma coisa, né? O que começa a acontecer? Começa a acontecer que Deus continua agindo no mundo. Deus continua agindo. Tá? Então, se a pessoa nega que Deus pode fazer alguma coisa, Deus vai continuar fazendo. Mas quando a pessoa nega, aquela ação de Deus ela é para derrubar a negação. Tá? Ela é para literalmente derrubar a negação. Quando a pessoa afirma que Deus pode fazer alguma coisa, a ação de Deus é para confirmar que ele realmente pode fazer alguma coisa. E foi isso que aconteceu no Egito. Tá? As ações de Deus, elas foram para confirmar que ele realmente podia fazer alguma coisa. Não, eu realmente posso fazer. Eu realmente posso tirar vocês aqui dessa escravidão aqui e levar vocês para a terra onde eu quero que vocês fiquem. Né? A terra que eu pretendo dar para toda a nação judaica. Né? Então, assim... E o negador, tá? O negador é sempre o seguinte, ele vai constatando algumas provas, tá? Foi o caso de Faraó. Só que ele ainda continua negando. Por que ele continua negando? Porque isso é do próprio ego do ser humano. Nós, seres humanos, de uma forma geral, nós queremos viver conforme nós achamos que devemos viver. Tá? Nós não queremos intromissões na nossa vida, nós não queremos que ninguém venha dizer para a gente como nós devemos ser, como nós devemos fazer, como nós devemos agir, entendeu? Então, assim, e literalmente, quando Deus tira Israel do Egito, Deus tira Israel para isso, para dizer para Israel como Israel deve fazer, como Israel deve agir, como Israel deve viver, né? Então, assim, isso é tudo que Faraó não queria. Por quê? Porque sai uma mistura de povos do Egito também, e Faraó poderia ter saído com o povo judeu também. Faraó Ramsés poderia ter saído. Por que ele não saiu? Né? Por causa do ego. Tá? Porque os seres humanos eles não saem da negatividade por causa do ego. Tá? O ego atrapalha o ser humano a vencer a negatividade. Às vezes, a vida da pessoa ela está negativa. Ela está negativa. Tá? A vida da pessoa já está complicada, tá acontecendo muitas coisas negativas na vida da pessoa e tal, mas mesmo assim a pessoa não acredita que Deus pode fazer alguma coisa por ela, né? Ou que Deus pode fazer alguma coisa na situação, tá? Ou que Deus é realmente o mandante do mundo e ordena um tipo de vida para cada ser humano. Ele fala, não, eu quero que você viva assim, tá?
Então, assim, quando a pessoa nega isso, ele automaticamente ele coloca o ego dele, tá? É desnecessário dizer que na cultura dos faraós, né, no Egito, os faraós eram considerados como Deus, tá? Ramsés era considerado como Deus, os faraós que subiam eram considerados como Deus. Então, assim, eles não queriam intromissão de outros deuses, né, na sua jornada, na sua caminhada, na caminhada do ego. Tá? E nós sabemos que faraó nenhum é Deus, por quê? Porque eles eram seres humanos mortais, né? Isso aí né? Não é necessário entrar nesse assunto, né? Então, assim, eles não eram Deus coisa nenhuma, né? Mas o ego do ser humano coloca o ser humano como se fosse Deus, tá? Então Faraó não aceitava esse tipo de intromissão. Faraó não queria esse tipo de intromissão, né? E se a gente, né, olhar no Egito, né, no mundo antigo, de uma forma geral, e olhar para a Torá, a gente vai encontrar os traços do ateísmo assim, bem claros. Né? E olhando também assim para o mundo moderno, nós também vamos identificar esse tipo de coisa também. Né? E, e assim, você veja bem, no mundo tem atualmente 13% de ateus. 13%. Quando o ateísmo deu uma floradinha há um tempo atrás, ele veio com uma muleta, né, chamada comunismo. Tá? Então Marx era ateu, Lenin era ateu, Trotsky era ateu, né? E a maioria dos comunistas, Mao Tse, Pol Pot, né? E muitos comunistas, né, todos são ateus, e para fazer hoje, para fazer parte do Partido Comunista na China, é necessário ser ateu. Ou seja, se você acredita em alguma divindade, você não vai fazer parte do Partido Comunista Chinês. Tá? Então, assim, o comunismo ainda funciona sobre as bases do ateísmo. Né? Assim, em pouco espaço de tempo, eles eliminaram 100 milhões de humanos da Terra. Foi um dos maiores democídios, tá, de todos os tempos. Né, assassinato em massa, um dos maiores de todos os tempos. 100 milhões de humanos covardemente. Tá? Então, assim, nesse vídeo eu quero colocar para você, né, algumas técnicas para poder combater ideias ateístas, ou seja, eliminar pensamento negativo, porque muitas pessoas acham o seguinte: olha, eu preciso eliminar pensamentos negativos no mundo, mas é só na minha vida. Não, claro, na sua vida também, e no meio que te cerca também e tal, mas quando esse pensamento vem de fora, você deve eliminá-lo também. Por quê? Porque muitas vezes a negatividade ela vem de todos os lugares do planeta, ela vem de dentro de nós mesmos, né? E ela vem de fora também. Tá? E ela deve ser eliminada das duas maneiras. Como ela é eliminada de dentro? Através do estudo da Torá, através da meditação em cima dessa emanação, LMA, né? Ela é eliminada assim, né? Através do conhecimento racionalista da filosofia judaica, tá? Para você ter um bom embasamento, para você ter uma boa resposta, né? Uma boa resposta àquilo que você for questionado, né? E é isso, tá? Hoje no mundo, tá? Nós temos um tipo de ateísmo
mais moderno, tá? Com uma outra cara diferente do ateísmo comunista, um pouco mais do passado, né? Mas nem tanto, né? Porque do passado mesmo da época né? Da época dos faraós e tal, né? Mas o ateísmo hoje é um ateísmo moderno, tá? Um ateísmo. E o que os ateus fizeram? Hoje nós chamamos esse ateísmo de neo-ateísmo, ou seja, novo ateísmo, neo-ateísmo militante. Por quê? Porque eles pegaram características, eles pegaram características do protestantismo, que é o proselitismo, ou seja, fazer prosélitos, ou seja, converter pessoas através através da língua, através da palavra, tá? Então, assim, eles começam a falar e vão falando, e vão misturando as coisas, e daí a pouco o cidadão se torna, ele acha que ele deve se tornar um neo-ateu, né? Porque ele ouviu um monte de discursos, de coisas que não foram esmiuçadas, não conseguiram ser detectadas e que eram blefes, ou seja, eram mentiras, né? E a pessoa aceitou aquilo como verdadeiro, tá? E como nós podemos notar que é mentira? Nós podemos notar que é mentira através do estudo da Torá, né? Como eu já disse, o estudo da Torá, o estudo racionalista da filosofia judaica, né? E a meditação nessa quarta emanação que é a LMA, para eliminar os pensamentos negativos, né? Sejam eles de dentro ou de fora, tá bom? Então, assim, existem algumas coisas que os neo-ateus colocam hoje que eu vou colocar para você como você deve eliminar, tá? Através do pensamento judaico, tá? Porque o pensamento judaico ele é para isso, ele serve para fazer a cerca na emuná judaica, na fé judaica e na afirmação da crença em Deus, tá? Então, assim, é para isso que serve o pensamento judaico, tá bom? Então, assim, eu vou colocar assim algumas coisas, eu sei que vai faltar milhares, tá? Mas eu vou colocar como responder a algumas coisas, tá? Existe um questionamento, existe sempre uma coisa nesse novo ateísmo, no neo-ateísmo militante, né? Que eles dizem o seguinte: olha, não, a religião é algo mal, a religião faz mal para o ser humano e a religião ela é a fonte de todo mal, porque lá no Oriente Médio eles estão matando, as guerras hoje são todas por religião, etc., né? Então eles vão criando esse tipo de argumentação. Não, a religião é má e tal, e tá. Só que isso é uma mentira, tá? É uma mentira por quê? Porque hoje no mundo existem 6 bilhões de religiosos, tá? O planeta tem um pouco mais de 7 bilhões de humanos e 6 bilhões são religiosos. E tá? O mundo está vivendo. Tá? Com 6 bilhões de religiosos, nós estamos vivendo, nós estamos comendo, nós estamos bebendo, ou seja, então religiosos não são pessoas perigosas. Tá? Aí nós já detectamos um blefe, uma mentira. Tá bom? Então, 6 bilhões de humanos são religiosos, 4 bilhões são monoteístas, tá? Isso aí é um cumprimento da profecia que ainda chegará o dia que toda a terra terá um único Deus, né? Então nós já estamos caminhando para isso, mais da metade já são religiosos, né? Então isso aí já descarta logo que a religião é uma coisa má. Você já conseguiu de cara descartar esse pensamento negativo que vem através do neo-ateu militante que a religião é algo mal. A religião não é algo mal, tá bom? A religião ela tem feito sim bem ao mundo, tá bom? Ela tem feito bem ao mundo. Por quê? O ateísmo, quando começou a subir para os governos,
né, a forma de ateísmo de Estado, né, nós vimos o desastre que isso causou. Então, assim, de cara a humanidade já tirou o pé desse tipo de coisa. Então, nisso aí você já pode refutar né, o pensamento neo-ateu. Né? Existe também uma outra coisa que são os charlatões que se aproveitam do neo-ateísmo para poder ganhar dinheiro. Então essas pessoas elas vão inserindo coisas na cabeça do neo-ateu, elas vão inserindo as suas besteiras na cabeça dos neo-ateus para poder encher, né, a cabeça do neo-ateu para poder combater a existência de Deus e para poder combater a história judaica e combater as religiões, tá? Sejam elas cristãs, sejam elas seja do Islã, seja judaica, religiões monoteístas, né? E seja filosofia espírita, seja, né, ou qualquer outro. Então eles que vão fazer esse trabalho, tá? Então assim, essas pessoas elas sempre vão, o charlatão geralmente é sempre o cientista, aquela pessoa que tem mais estudo. Por quê? Porque os neo-ateus agora, antigamente a muleta era o comunismo, mas agora a muleta é a ciência, tá bom? Então assim, eles estão utilizando a ciência para poder anular, né, para poder inutilmente querer anular a história judaica, a existência de Deus e, né, etc. Então assim, então aparecem pessoas mesmo pessoas como o Israel Finkelstein, né, que coloca nos seus livros que os camelos não foram domesticados e tal, né? Ou, por exemplo, Silberman ou outros escritores né, que vão colocar, não, Israel não pode ter existido, Moisés não poderia ter existido e não sei o quê, tá? Para combater esse tipo de coisa, o que você tem que ter em mente é o seguinte, que a ciência não lida com coisas que não existem, tá? A ciência só lida com coisas que existem. Tá? A ciência só lida com a realidade, com a nossa realidade. A ciência não lida com aquilo que não existiu. Então, toda vez que um charlatão, né, que esses charlatões fazem isso para poder vender livros para os neo-ateus, né, modernos e tal, para poder vender os livros e ganhar dinheiro às custas dessas pessoas, né, toda vez que você ouvir, né, um charlatão, né, falar que, por exemplo, Moisés não existiu e tal, você pode saber que é charlatanice, que é picaretagem. Por quê? Porque a ciência não lida com coisas que não existem. A ciência só lida com coisas existentes, tá bom? Então, para eliminar essa energia negativa, tá? É isso que você tem que ter em mente com relação à ciência. Tá? Ela não lida com coisas inexistentes. Quando o neo-ateu vira e fala assim, Deus não existe porque a ciência não provou. Tá? Aí ele blefou de duas formas. Tá? Ele blefou porque ele falou que Deus não existe e ele tem que provar que Deus não existe. Tá? Se ele está com a ciência na mão, o óbvio deveria ele provar pela ciência. Como a ciência não lida com esse tipo de coisa, ele está usando só um blefe. Tá? A ciência ela é como se fosse um recorte para cada área específica. Por exemplo, dentro da biologia, a gente lida com algumas coisas, dentro da arqueologia a gente lida com algumas coisas, dentro da astrofísica a gente lida com algumas coisas, dentro da matemática outras, a física outras e tal, né? Então assim, a ciência nunca lida com o todo, tá? Ela nunca pode nos dar a noção do todo. Ela é somente um recorte da nossa realidade, somente um recorte, tá? Cada área lida com alguma coisa. Então, quando o neo-ateu pega uma área dessa e tenta fazer com que uma área dessa venha refutar que Deus não existe e tal,
né? Isso aí é o grande erro, porque a ciência não lida com coisas que não existem, tá? Ela é somente um recorte de uma área em específico, tá bom? E uma outra, né, uma outra coisa é que eles vão querer sempre julgar no chão, né? E que é bom assim, é bom sempre o conhecimento da literatura judaica, tá? Se você não domina a literatura judaica e o pensamento racionalista judaico, se você não domina o Tanakh, se você não domina o Talmud, tá? Nem adianta você entrar, você querer afastar esses pensamentos negativos que vêm de fora. Por quê? Porque você não vai conseguir, você não tem ferramentas, tá? Quais são as ferramentas que você utiliza para poder eliminar a negatividade tanto de dentro do seu interior como fora no mundo? É a Torá, são os ensinamentos, né? É aquilo que Hashem, a Kadosh Baruch Hu, é aquilo que ele deixou. É isso que a gente usa para poder eliminar a negatividade, né? Eliminar o quê? A negação, tá? Que a palavra negatividade ela vem do ato de negar mesmo, tá bom? Literalmente, né? E então assim, se você não tem um bom conhecimento disso, tá? Você não pode afastar, você não vai dar conta de afastar a negatividade. Então é necessário o conhecimento, né? E por quê? E por que essas pessoas, os neo-ateus, eles sempre vão questionar, não, mas esse personagem tal aí do Tanakh aí não poderia ter feito isso por causa disso e disso e disso. E aí, se você não tiver um bom conhecimento dos personagens em questão, né, um bom conhecimento de Abraão, de Isaac, Yaakov, né, de Yoná, né, Ishayahu, um bom conhecimento dos sábios, né, dos sábios da Alahá, né, você não vai conseguir combater essa negatividade, tá bom? Mesmo porque eles vão questionar a existência de Moshe, nosso mestre, vão questionar. E aí, se você não tem um bom conhecimento da história, como é que você vai refutar essa negatividade? Como é que você vai afastar esse pensamento negativo? Como é que você poderá fazer para afastar? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: a história de Moshe e Ramsés é somente uma. Moshe chegava e falava: olha, Deus mandou falar para você que se você não libertar esse povo, que Deus vai executar tal julgamento assim, assim com você. E ele não acreditava. Tá certo? Ele não acreditava. Ele continuava escravizando pessoas. E é isso que a negatividade faz. A negatividade ela vem para escravizar o ser humano. Para escravizar o ser humano. E qual que era a dose que Moshe trouxe para essa negatividade? A dose que ele trouxe para isso, claro que foram as pragas e junto com os mandamentos. Por quê? É mandamento para emunar, para fé, para você eliminar a negatividade e também o quê? As pragas, porque os negadores, literalmente os ateus negadores mesmo, eles só caem em si, né? Do infortúnio que eles estão vivendo só quando conhecem as pragas. De outra forma, eles não caem em si. Por quê? Porque a pessoa se julga com um ego maior que tudo. O ego dessa pessoa é maior que tudo. Então, se a pessoa tem um ego maior que tudo, como ele vai aceitar que existe um Deus que pode mandar na vida dele, né? Então, ele não vai aceitar isso, né? Então, é necessário você ter um bom conhecimento dos personagens, tá bom? Uma outra coisa que
os neo-ateus assim, questionam muito é a respeito da moralidade subjetiva e a moralidade objetiva. Tá bom? A moralidade objetiva é aquela moralidade o seguinte, não, que foi Deus que introduziu essa moralidade e tal, e ela existe por isso. Né, eu vou falar literalmente, né? E a moralidade subjetiva é aquela moralidade seguinte, onde as pessoas acreditam que a moralidade existe de acordo com o meio social onde a pessoa está, entendeu? Só que qual é a prova que a moralidade do mundo é objetiva? É a Carta das Nações Unidas que nós temos hoje. Essa é uma prova, atualmente uma prova cabal, ou seja que nós conseguimos criar uma moralidade que é feita o quê? Que é feita com de todas as nações, todos os povos chegaram à conclusão que precisa haver um entendimento comum para que haja um mundo melhor, né? Para que nós possamos defender um mundo melhor. E essa moralidade objetiva, ela vai sendo montada de acordo com cada país, com as leis de cada país, nós vamos coletivamente sabendo o que é certo e o que é errado. E como no mundo existem 6 bilhões de religiosos, 4 bilhões de monoteístas, né? Então nossa moralidade, a moralidade da Carta das Nações Unidas, ela é objetiva, tá? Ela não é subjetiva, ela é objetiva. Né? Por quê? Porque é a experiência de todos os povos. E quando você entrar, né, na Carta das Nações Unidas para poder ler lá, olhar e tal, você vai entender isso, tá? Porque está tudo escrito lá, né? E, né, basta ler, né? E uma outra coisa é que os neoateus também questionam bastante, né? Uma outra questão de negatividade que eles trazem é o seguinte, é o bem e o mal, tá bom? É a questão do bem e o mal. Essa questão aí é uma questão muito tocada pelo neo-ateísmo, tá bom? Que é a questão de que Deus... aí começa aquele apelo dramático, né? Não, Deus assassinou, afogou toda a humanidade e tal, então Deus é mau, né? Olha, Deus matou todos os primogênitos do Egito, então ele é mau, né? E aí começa aquelas coisas, né? E todas essas coisas aí, elas são fruto de uma ignorância, né? Como eu havia falado no início, é fruto de uma ignorância, de atitudes de desconhecimento do texto e do seu contexto, e muito mais também de filosofia racionalista judaica, tá bom? A primeiro plano, assim, para primeiro plano, eu quero te dizer uma coisa, que quando você colocar isso para o negador que vier de fora, para a negatividade que vier de fora, e ela vier trazendo esse tipo de coisa para você, e a pessoa vir falar com você e falar, olha, Deus é mau e não sei o quê, a primeira coisa que você tem que colocar para ele é o seguinte, olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma criação de Deus, porém, ela não faz parte da essência de Deus. Tá? Eu vou explicar para você o que é. Você tem um engenheiro lá da GE, da General Electric, tá? Ele cria uma geladeira. Você acha porque ele criou uma geladeira, ele tem cara de geladeira? Né? Ele vai ter cara de geladeira? Porque ele criou uma geladeira, ele passa a assumir as funções daquela geladeira, o corpo dele vai esfriar igual esfria uma geladeira? Não. Tá? Aquela geladeira é só uma criação dele, mas não faz parte da essência dele. Assim também é Deus. Deus cria o bem e o mal, mas o bem e o mal não fazem parte da sua essência.
Por quê? Porque o bem e o mal é uma criação que ela é feita para os seres humanos. É nós que fazemos uso do bem e do mal, e não Deus. Por quê? Por que Deus não faz uso do bem e do mal? É porque Deus não pode ser julgado. Tá bom? Deus não pode ser julgado. Por isso que quando você pega o bem e o mal e quer aplicar isso a Deus, tá? Você vai sempre cair no erro de quebrar o quê? De quebrar a onipotência de Deus. Deus pode tudo. E se Deus pode tudo, né? E o bem e o mal não fazem parte da sua essência, ele pode tudo sem ser bom ou mal. Ele simplesmente pode tudo. Tá? Então, uma outra coisa que precisa ficar definida é a respeito da onipotência, né? Onisciência, saber tudo, né? E poder tudo, né? A onipotência e a onipresença. É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá bom? Então, assim, essa questão aí, ela traz uma outra coisa. Quando o neoateu começa a fazer aquelas perguntas loucas, tipo assim, quando vem aquela negatividade da cabeça dele para cima da gente que é louca, e ele pergunta assim, por que Deus não aparece para todo mundo? Tá bom? Essa é uma boa pergunta, não é? Essa é uma boa pergunta. Apesar de Deus ter aparecido para a nação de Israel, tá? Para toda a nossa nação, apesar de Deus ter aparecido, mas por que ele não aparece para o mundo inteiro? Tá? É porque se Deus aparecesse para o mundo todo, tá? Para o mundo todo, Deus teria que assumir uma forma física. Tá bom? Deus teria que assumir uma forma física. Ele já teria que se limitar ao mundo físico. Tá? E o que essa limitação física iria trazer? Tá? Deus só seria visto em alguns lugares. A pessoa poderia dizer assim, olha, eu vi Deus ali hoje, de manhã cedo. Tá? E o outro iria pensar, bom, se Deus está lá, mas não está aqui, ele não é onipresente. Ou seja, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que Deus não pode assumir uma forma física. Agora, se ele ficasse num lugar onde todo mundo vesse, né, ou todo mundo olhasse e vesse, por exemplo, Deus ele assumiu a forma física do sol, por exemplo. Todo mundo pode ver o sol. Tá? Mesmo assim, ele não seria o quê? Ele não seria onipresente. Por quê? Porque todo mundo poderia ver Deus dando sol, mas ele só estaria lá. Tá? Então, assim, para ser onipresente, ele precisa de provocar algumas manifestações, claro, e ele fez isso, ele apareceu para Israel, mas ele não se tornou físico para a vida toda. Ele apareceu no momento que ele quis aparecer. E ele tirou a sua essência por causa disso. Porque se ele fosse onipresente o tempo inteiro, ele estaria limitado à matéria. Tá bom? Então, para combater esse tipo de negatividade, você precisa de ter um conhecimento filosófico para poder colocar, para poder analisar bem esse tipo de coisa e para não deixar que a negatividade venha de fora e venha invadir os seus pensamentos com coisas que trazidas de fora que não são a emanação, que não fazem parte da emuná, da fé, da confiança que nós temos em Deus. Tá? Então, assim, ela deve ser combatida com a quarta emanação, LMA. Né? E outra coisa, uma coisa que os neoateus também vão fazer sempre, eles vão criar sempre um Deus ilógico, ou seja, um Deus que não tem lógica nenhuma, para combater o Deus lógico. Tá? Porque Deus, assim,
Deus pode tudo, tá? Ele é onipotente no sentido de poder tudo, mas ele pode tudo dentro de uma lógica, tá bom? Deus não pode tudo dentro de algo que não é lógico. Por quê? Isso não é poder tudo, isso é ser ilógico. Poder tudo é poder, tá? De uma forma racional. Poder tudo é poder de uma forma racional, de uma forma que os seres humanos entendam racionalmente. Por quê? Porque poder tudo de uma forma irracional já não é poder tudo. Por quê? Porque vai além da racionalidade humana, né? Ou seja, extrapola a racionalidade humana, e aí nós vamos entender Deus não como de uma forma racional, mas de uma forma irracional. Aí nós vamos acusar Deus do seguinte: não, esse Deus é irracional. Exemplo, aí o neo-ateu vai virar e vai falar assim: não, aí existem aquelas coisas, aquelas coisinhas. Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não consiga carregar? Né? Ele pode fazer isso? Né? Então, assim, isso é algo irracional, tá bom? Isso não é um questionamento, isso é irracionalidade. Uma outra coisa é tipo assim: olha, se Deus pode curar uma pessoa, por que ele não acaba com a doença toda no mundo? É uma boa pergunta, não é? Sabe? Só que essa pergunta é irracional, tá? Por que ela é irracional? Porque se Deus acabasse com a doença toda do mundo, com as doenças todas, tá? Se Deus destruísse as doenças todas, o que ia acontecer? Uma pessoa ia fumar 3 maços de cigarro, 3 carteiras de cigarro por dia e não iria ficar doente. O pulmão dele iria amarelar todo, mas ele não iria ficar doente. Isso é irracional, tá? Uma pessoa, ela iria encher o braço de seringas, de drogas e tudo, e passar dias e noites se drogando e tal, e essa pessoa nunca iria ficar doente. Isso é irracional, tá? O sofrimento dessa pessoa seria eterno, não teria fim. Tá certo? E se não existisse as doenças e tal, se nada deixasse ninguém doente, você poderia dar pinho-sol para o seu filho, para ele beber de manhã cedo. Você poderia dar, sei lá, pinho-sol, você poderia dar gasolina para o seu filho beber de manhã cedo. Ácido sulfúrico, né? Tudo isso você poderia dar para o seu filho para ele beber. Ninguém vai morrer, ninguém vai ter doença, né? Então isso é ilógico, tá bom? Existem questionamentos, você vai ver os questionamentos que eles são completamente sem lógica. Uma outra coisa que você deve perceber e entender é que esse neoateísmo moderno, né, que a gente está encontrando aí, né, o neoateísmo militante, eles também entraram num processo de blefar coisas, tá, que você deve observar bem. Tá? Exemplo, dizendo que a Suécia é um país ateísta, tá? E aí você procure informações, entre na página do consulado da Suécia, veja se a Suécia é realmente um país ateísta, e lá na página, nas informações dos próprios suecos, eles não são ateus, tá bom? Então, assim, eles vão blefar um monte de coisas, tá? Eles vão blefar. Por quê? Porque aparece neo-ateu blefando como o Phil Zuckerman. Tá? O Phil Zuckerman lá é um blefador nesse tipo de coisa, assim. Depois que o Phil Zuckerman blefou, apareceu que todo mundo é ateu no mundo, e não é. Tá? É uma mentira. Tá? Somente 12 a 13% de pessoas no mundo são ateus. Tá? Isso é uma mentira. Né? E vai aparecer também que pela pesquisa do Phil Zuckerman, os judeus, assim, os judeus são todos ateus lá em Israel. Pela pesquisa dele é assim, tá certo? E é uma mentira, tá bom? Isso é uma mentira.
vai aparecer. Então, assim, eles vão criar coisas que no futuro, em 2085, todo mundo será ateu. Tá bom? Mas isso é mentira. Tá bom? Porque a ciência não lida. Tá? Lembrando novamente, a ciência não lida com coisas que não existem e ela não lida com coisas que não estão dentro da nossa realidade. Tá? Então, fazer profecias para o futuro e tal, os neoateus não têm esse poder. E a ciência também não tem esse poder. Somente a religião tem o poder de fazer profecias. Tá bom? E uma outra coisa, né, além de tudo, você deve, né, como eu disse, você deve conhecer os escritos, porque eles vão distorcer os escritos. Vão pegar alguns textos, tá? Alguns textos e distorcer. É a velha história que aconteceu no paraíso, tá? A serpente, Nahash, pegou uma fala de Deus e distorceu aquela fala. Quando ela distorceu, o que aconteceu? Ali ela conseguiu enganar Rava. Ela conseguiu enganar. E aí Rava, por conseguinte, acabou convencendo Adão, e é assim né, que a propaganda, né, ela vai para frente, ela vai de boca em boca. Né? Se o pensamento negativo, se o neoateu consegue te convencer em alguma coisa, você passa aquilo para frente, outra pessoa passa para frente, o outro passa para frente, e daí a pouco, né, a história tá toda corrompida, né? Então o que eles fazem? Eles pegam um texto e distorcem o texto, tá bom? Um texto, eu vou citar um caso, o caso de Davi, por exemplo, Davi Améler, Davi nosso rei, né? Davi o rei de Israel. Eles pegam e dizem assim, não, Davi foi homossexual. Por que Davi foi homossexual? Porque ele abraçou Jonas e beijou Jonas. Tá? Ele abraçou e beijou, por isso que ele é homossexual e não sei o quê, papapá. E aí começa com toda aquela história. Só que se você não conhece a história de Davi, você não conhece, você vai comprar isso como certo. Você vai comprar isso como algo certo. Tá bom? Davi teve 8 esposas e mais de 20 filhos. Tá bom? Então você tem que saber isso. Você tem que saber que beijar é um costume do Oriente Médio, tá? Dos homens beijar outros homens no rosto. É um costume nosso nas sinagogas. Tá? É um costume. Entendeu? Então você tem que saber disso. Para você ir lá e colocar e afastar esse pensamento negativo. Né? Uma outra, além dos textos, eles vão distorcer diversos textos, né? Eles vão distorcer de diversos textos. E muitos vão ser distorcidos grosseiramente e outros sorrateiramente, tá? Sutilmente. E aí você vai ter que observar. Né? Observar bem o texto, analisar o contexto, e muitas vezes você precisa de informação de fora. Tá? Você precisa de informação fora da Torá. Informação do Midrash, né? Informação do Talmud, informação né? Dos sábios, informação de Rambam, informação do Rabino Rashi, né? Informação de Aryeh Kaplan. Tá? Você vai precisar de informação física, astrofísica, você vai precisar de conhecimento científico, tá? Tudo isso para você combater aquilo que é negativo, tá bom? Então, assim, a partir dessa emanação de meditar nessa letra, você consegue combater, tá? Todos os pensamentos negativos que existem dentro de você e fora de você. Fora de você.
né? E é para isso que, que, que essa emanação serve, tá? E assim, mais alguma coisa que eu poderia falar? Aí eles vão vir assim, com alguns trocadilhos também. Os trocadilhos sempre vão entrar. Aqueles pequenos blefes, pequenos blefes que eles vão repetindo, mas que isso é de um fator assim que eu posso chamar de mentiroso assim, grande. É como o faraó. O faraó ele falava e voltava a sua palavra. Não, eu vou deixar sair. Israel sair. Depois ele fala, não vou deixar Israel sair não, e tal. Entendeu? Então, assim, os pequenos blefes, eles vão jogar os pequenos blefes. Se você aceitar um pequeno blefe, ele vai sempre te repetir aquele blefe, tá? O que acontecia? O faraó, ele falava, não, Israel não vai sair daqui, não. Israel não pode sair daqui, não. Do Egito, Israel não pode sair. Moshe falava, olha, então vem uma praga aí para você. Depois que ele recebia aquela praga, aí ele mudava de ideia, falou, não, então, Moisés, pode pegar e tudo e tal, mas você só não faz isso. E aí começava aquela coisa de novo. Esses são os pequenos blefes neo-ateístas, né? Então, um blefe é aquele do neo-ateu dizer assim, não, Deus é somente um inimigo, um amigo imaginário, né? Deus não existe e ele é somente um amigo imaginário, tá? Um amigo imaginário que você conversa com ele, que você fala as coisas com ele, que você conta os seus problemas para ele, mas ele não existe, né? Né? Esses são aqueles pequenos blefes, tá? E que podem, e se for analisados friamente, exemplo, se você tem um amigo, se você tem realmente um amigo, ele não pode ser imaginário, tá bom? É a mesma coisa que você dissesse assim, olha, eu tenho uma mãe imaginária. Olha, eu tenho um pai imaginário, eu tenho um irmão imaginário, eu tenho uma namorada imaginária. Isso não existe, tá? Se Deus é seu amigo, ele não é imaginário, tá bom? Então, assim, esses pequenos blefes que vêm para poder entrar e tentar te tirar a sua emuná, a sua fé. Não, você está falando com esse Deus aí, mas ele é um amigo imaginário. De cara, você vai ter que ter condição para poder combater esses pequenos blefes. Olha, não existe amigo imaginário. Se é seu amigo, é porque existe. Se não é seu amigo, é porque não existe. Tá? Então, se eu tenho um amigo, é porque ele existe, ele não é imaginário. Tá bom? Outras coisas também. Bom, que eu poderia falar, né? Além do que acho que já foi dito, né? Eu acho que acho que eu não tenho tanta coisa mais para falar agora, né? Nesse exato momento, mas a gente vai, né? Se for, né? Depois for viável que eu faça outro vídeo, eu farei sim, tá? Com o maior prazer, né? E tá? Existe também aquelas coisas do falso dilema, tá? Eles também vão colocar falsos dilemas também. Não, existe 4 bilhões de monoteístas no mundo, mas um não entende o outro, tá bom? Olha, porque uma pessoa não entende a outra, isso não quer dizer que a existência de Deus está anulada, que a história judaica está anulada, que, né, a história do monoteísmo está anulada. Então, eles vão criar falsos dilemas, tá? Falsos dilemas e você vai ter que saber reconhecer isso, tá? Então é isso aí, né? Eu vou
eu vou encerrar por aqui, né? Vou deixar provavelmente para outro vídeo, né? Quero agradecer você que ouviu até o fim, né? Shavuot Tov, eu desejo a todos que todos os pensamentos negativos sejam dentro de nós, sejam eliminados pela Torá, e todos os pensamentos fora de nós sejam eliminados pela Torá também. Por quê? Porque essa é a missão do judeu. A missão do judeu é infundir a luz divina no mundo, tá? No mundo físico. Essa é a missão judaica, tá? Nós não devemos negar a nossa missão. A nossa missão é infundir a luz no mundo físico. E para infundir essa luz no mundo físico, é necessário combater pensamentos negativos, tá bom? Por isso que existe essa emanação. Por isso que existe Elemiá, tá bom? Por isso que existe essa emanação, porque nós podemos combater pensamentos negativos, ok? Abraço, shalom, shalom.